Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da EZTEC. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Flávio Ernesto Zarzur, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Flávio, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2019. Além de mim, estão presentes Silvio Ernesto Zarzur, diretor, vice-presidente de incorporação, Antônio Emílio Fugaça, diretor financeiro e de relações com investidores, para divulgarmos os destaques operacionais e financeiros da EZTEC. A EZTEC avançou com muita força nesse começo de ciclo operacional e estamos avançando de forma organizada e sustentável. Aceleramos o ritmo de lançamento como nunca antes, porque também estamos vendendo como nunca antes. Assim, lançamos sem acumular estoques. Em termos de VGV, nós lançamos quase R$1 bilhão em 9 meses e chegamos a superar a marca de R$1 bilhão nas vendas líquidas. Também conseguimos adquirir novos terrenos na mesma velocidade, mantendo nosso VGV, nosso land bank próximo a R$6 bilhões. Não importa só o tamanho da operação, mas também a qualidade dela. A maioria dos lançamentos que fizemos desde 2018 reportaram margem bruta acima de 45% no terceiro trimestre de 2019. Até mesmo o estoque pronto empurrou a margem bruta para acima de 40% no trimestre. Nós ainda levantamos 941 milhões no follow-on que fizemos em setembro. Esse dinheiro vai permitir comprarmos novos terrenos e novos negócios para continuarmos a avançar nos próximos anos do ciclo. Depois do follow-on, a EZTEC já conseguiu conquistas importantes e Silvio vai comentar sobre as aquisições e os lançamentos que fizemos no quarto tri. Mas se olharmos para os números gerenciais de vendas que aconteceram até novembro, este já é o trimestre com maior volume de vendas de lançamento desde 2012. Nós estamos vivendo um boom imobiliário e estamos muito bem posicionados. Hoje podemos olhar para frente com confiança, porque fizemos o dever de casa lá atrás. Enfrentamos a crise com habilidade e fizemos investimentos que já estão dando retorno. Ao longo da crise, nós escolhemos reter os coordenadores e gerentes que estiveram aqui dentro no boom. Não precisávamos ter gasto R$90 milhões de G&A nos anos em que lançamos 200 milhões. Mas hoje temos segurança de que vamos voltar a lançar com a mesma qualidade de execução de sempre. Bom, os motivos que nos permitem termos essa visão otimista são os ganhos regulatórios que conseguimos nesses últimos anos durante a crise, na questão de distratos e uma série de marcos que consolidaram melhor o mercado e deram mais solidez e uma perenidade maior. Além do que, estamos vivendo uma condição de crédito com condições de juros nunca vistas e estamos no meio de um governo que tem feito medidas muito positivas em relação a comprometimento fiscal e levando conseguindo com que manter por maior tempo a condição de crescimento sustentável. Nesse momento eu vou passar a palavra para o Silvio para falar mais dos destaques operacionais da empresa. Então, bom dia para todos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o slide número 5. O banco de terrenos que nós temos hoje também é fruto de investimentos que fizemos na crise.
buscamos sempre ter uma posição de caixa confortável. E na crise pudemos comprar terrenos quando as outras construtoras não tinham a mesma condição. Aproveitamos para comprar terrenos de difícil reposição em bairros premium da Zona Sul de São Paulo. As aquisições que fizemos desde 2017 vêm dando vazão aos nossos lançamentos do começo do ciclo de boom imobiliário. E ainda temos projetos relevantes para lançar em 2020 e 2021. O dinheiro que levantamos deu a capacidade de antecipar as aquisições necessárias para terminar o guidance de 2021 e fazer o guidance dos próximos anos. Nós estamos conseguindo aproveitar as oportunidades que ainda tem, comprando terrenos ainda a preços muito bons, com margens muito boas para a companhia. Agora eu queria passar para o slide número 6, para falar um pouco da performance operacional da EZTEC. Então, quando nós colocamos aí todos os lançamentos que fizemos até agora, nós já lançamos 1,8 bilhões no ano de 2019. Eu estou incluindo os lançamentos que nós já fizemos também no quarto trimestre. O Parque da Cidade contribuiu sozinho com 578 milhões. E ele já está mais de metade vendido. É importante salientar que esse trimestre já é o trimestre com maior venda da história da empresa. Então, já estamos no trimestre com maior volume de vendas da história da empresa. Estou falando do quarto trimestre. Então, o mercado está muito comprador, essa queda de juros contribuiu muito para o apetite do comprador, a percepção de que vai aumentar o preço contribuiu também, e nós estamos muito bem posicionados para aproveitar tudo isso, com grandes volumes de venda, com margens elevadas e com uma segurança operacional muito grande. Então, Então, como eu falei, nós já estamos aí com quase 1.800 de VGV lançado. Nós temos mais 2 lançamentos ainda no pipeline para esse ano, que é um em Osasco e um no Ipiranga. E me dá muita tranquilidade que nós vamos atingir o guidance, o topo do guidance de 2 bilhões. Nós vamos estar ali, eu não tenho dúvida disso, principalmente o Reserva JB lá em Osasco, que são 130 milhões, ele vai abrir já a escritura na semana que vem, vai abrir as vendas na semana que vem, não depende de nenhuma aprovação, nem execução de nada, então dá muita tranquilidade para a gente. Nós também temos como novidade, nós lançamos aí o PIN Guarulhos, Minha Casa Minha Vida, ele está no guidance. Vai estar, e nós fomos muito, estou falando da desempenho operacional, foi muito bom, nós vendemos ele muito bem, com margem muito elevada. Então, nós lançamos de todo tipo de produto, no altíssima renda, no média renda e no baixa renda, com margem, com velocidade de venda, com segurança operacional. Acho que está muito bom o mercado para a gente, a forma como ele está indo. Agora vamos passar para o slide número 7. Número 7, né? Também estamos, só para comentar aqui do nosso estoque, né? O estoque, o pronto, conforme a taxa de juros vai caindo, você enquadra muita gente para comprar um apartamento. Cada ponto de juros, cada 1% de juros que a taxa cai, você pode imaginar que você dobra o número de clientes que tem capacidade de comprar um determinado imóvel. Uma alteração na renda exigida não muito grande traz muita gente para dentro. Tem muita gente que está ali perto de poder comprar, não pode. Quando você baixa 1% a taxa de juros, vem muita gente, passa a poder comprar. E esse pessoal, principalmente na média e baixa renda, é a oportunidade deles. Eles nem fazem muita conta. Se você deixar eles assinarem, eles assinam. É mais ou menos assim. O cara chega lá, ele quer comprar.
em geral, ele não tem crédito, sei lá, e você acaba mandando ele embora. Conforme baixa a taxa de juros, ele passa a ter o crédito, o banco aprova, nós podemos aprovar, ele cai dentro e compra. Então, nós estamos com um volume muito, muito bom de venda de pronto e a gente acredita que vai acelerar ainda mais. Para vocês, no terceiro trimestre, nós tivemos maior velocidade de venda no Cidade Maia desde 2016. E é onde está 70% do estoque pronto da empresa. E nós estamos conseguindo vender lá com margem bruta acima de 40%. Então, é um estoque que nós, na verdade, uma mercadoria, que nós cuidamos dela, que nós não baixamos o preço, que nós seguramos ao longo do tempo, e agora está dando uma vazão muito grande nela, e ela traz um caixa muito grande para a empresa. Então, ela gera um caixa muito grande. Esse Cidade Maia eu acredito que mais um ano e pouco, nós vamos acabar de vender ele, porque ele está indo muito bem. E é onde concentra 70% do nosso estoque. Então, no terceiro trimestre, até o fechamento do terceiro trimestre, nós lançamos, tudo que nós lançamos, nós vendemos. Então, o estoque nosso, no fechamento do terceiro trimestre, ele bateu com o mesmo estoque que eu tinha antes de lançar tudo. Então, você vê, nós conseguimos lançar 1,3 bi e vender 1,3 bi. Então, é muito saudável isso. E uma parte grande está sendo trocada de pronto, está diminuindo os prontos rapidamente, aumentando os em construção, que é até uma estratégia que nós estamos usando para agregar preço. Esses em construção, eles estão entrando no lugar do pronto. Logo mais, vocês vão ver que o estoque pronto vai ser muito pequeno e a maioria do nosso estoque vai ser construção. E como eu falei, ele está concentrado financeiramente 70% em Guarulhos, que está indo muito bem. O resto é mais fácil ainda, né? O resto é mais fácil ainda que Guarulhos. Então, Guarulhos vai muito bem, mas o resto também vai. Agora, passando para o slide 8, estão aqui os lançamentos do ano inteiro, né? E aqui já estamos falando que nós temos 75% vendidos. Nós temos em todos os projetos que foram lançados no primeiro semestre. Então, tudo que lançou no primeiro semestre já está 75% vendido. Estamos vendendo com margem, vou refrisar, nós estamos vendendo com margem muito boa em todos os segmentos, no alto, no média e na baixa renda. A nossa rentabilidade na baixa renda é altíssima, também com margem bruta na faixa de 40%. Então, 45%. Então, vocês veem uma coisa, ele é diferente de você fazer uma comparação com lançamentos na baixa renda que se faz em outras empresas que tem uma outra metodologia de trabalho, né? E esses lançamentos que a gente tem aqui ao longo do ano demonstram o quê? Que a gente tem que atuar em todos os segmentos. Então, nós temos produtos de média renda, nós temos produtos de baixa renda, então nós temos produtos de alta renda. A EZTEC é uma empresa grande. Nós precisamos atuar em todos os segmentos residenciais em São Paulo e também no segmento corporativo, que nós temos aí bastante coisa vindo aí no pipeline do corporativo também, que deve ir aparecendo aí nos próximos trimestres. Então, vamos passar para o slide número 9. São os lançamentos que nós já fizemos no quarto trimestre. Então, já, como eu tinha falado para vocês, nós já lançamos uma série de produtos aí no quarto trimestre. Fomos muito bem no PIN, Guarulhos, que começou a escriturar semana passada. Nós já estamos... Semana passada, que eu falo, é sábado, né? Então, fazem 4, 5 dias. E já está com mais de 200 unidades assinadas. O ID Lisboa, na Vila Clementino, também um prédio pequeno, mas, de qualquer jeito, ele está indo muito bem. O ID Jauaperi, que também é um prédio pequeno, mas também está indo muito bem. E o Parque da Cidade, que eu acho que é o destaque, um prédio gigante, o maior empreendimento residencial lançado em São Paulo esse ano, e nós já estamos com mais de 50% de vendas feitas em 45 dias. Então, realmente é um sucesso, com uma margem muito boa de preço, com um valor de custo de venda também muito bom. Eu acho que a liquidez é fantástica. Se a gente já vendeu 50% de um empreendimento de
de 576 milhões, vocês imaginam, é um volume de 280 milhões de venda já realizado, né? Uma coisa muito boa, foi muito bem. E aí, só passando para o slide 10, então, tem esse projeto aqui, que é um projeto que nós represamos ele para lançar logo na entrada do ano que vem. Então, nós abrimos o ano, a empresa volta de férias, eu não estou me lembrando um dia, uma quinta-feira, no sábado seguinte a gente abre, em janeiro, o plantão do Air Brooklyn. É um prédio espetacular, com desenho do Carlos Ottes. Vai ser um marco na cidade, um VGV na casa de 400 milhões de reais. Ele está posicionado lá na Avenida Santo Amaro, com uma frente de terreno de mais de 100 metros. É um prédio com mais de 40 andares. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso extraordinário. Esse prédio, e junto dos residenciais, tem um prédio de lajes corporativas menor aqui do lado, que esse também nós vamos estar construindo junto, e não vai à venda agora, nós vamos tentar alugar ele primeiro e depois vender, mas ele vai ser posto no pipeline de construção. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Emílio, que vai continuar conversando com vocês. Obrigado. Silvio, obrigado. É um prazer aqui estar na nossa divulgação de resultados do terceiro TRI de 2019. Obrigado, Silvio. A gente começa no slide de número 11. Esse slide trata do desempenho financeiro da companhia. A gente já começa no gráfico de cima e da esquerda falando da receita líquida, uma receita que eu acho que o grande destaque dela é o fato dela estar livre de one-offs, de efeitos one-offs. Nós temos aqui basicamente 188 milhões de receita vindo exclusivamente da nossa operação. Então lembra que aqui eu não tenho ganho de participação, eu não tenho efetivamente resultado significativo de venda de alguma coisa, a não ser da nossa própria mercadoria. O que nós tivemos de mudança é a consolidação do Pátria Ibirapuera, a consolidação que já embute no contrato assinado com o sócio, que a partir do lançamento e venda desse produto, o controle da operação deste negócio passa a ser da EZTEC, e ele é um negócio, o Pátria Ibirapuera é um empreendimento de 100% de suas unidades vendidas, muito importante. Empreendimento, como já citaram Silvio e Flávio na nossa divulgação, é um empreendimento de 57% de margem bruta no trimestre. Falando de margem bruta, a gente já vai para o gráfico da direita, o gráfico que vai falar do nosso lucro bruto. O nosso lucro bruto que atingiu 88 milhões de reais, com margem bruta. Esse é o destaque do trimestre, efetivamente, é a margem bruta de 47%. Quer dizer, cada trimestre tem um destaque. Eu acho que a gente começou o ano num outro patamar operacional. O quarto trimestre vai trazer, segundo o que o próprio Silvio mencionou a respeito das vendas do Parque da Cidade, vai trazer receita e lucro já do Parque da Cidade, do reconhecimento de receita dessas vendas do Parque da Cidade, mas é no terceiro trimestre que a gente consegue posicionar para vocês que as margens que a gente praticava estão de volta. E elas estão de volta, isso é muito importante mencionar, num mix muito grande de empreendimentos, né? O Cidade Maia, por exemplo, ele entrou na composição da nossa receita em aproximadamente 15% do total da receita, com uma margem de 46%. Quando eu olho no Pátria Ibirapuera, ele entrou com aproximadamente 10% da receita a 57%. Mas nós temos, por exemplo, o caso de obras sendo entregues, como Splendor Brooklyn, que nós entregamos agora no mês de setembro, que representa aproximadamente 10% do total da nossa receita, com margem bruta de 60%. Né? O Zé Pinheiros, empreendimento lançado no final do ano passado, ali na Rua dos Pinheiros, empreendimento mais de 60% vendido, que está contribuindo com 10% de receita, com 47% de margem bruta. O Fit Casa Rio Bonito e o Fit Casa Brás, que juntos contribuem com mais 10% de receita, 45% de margem bruta. Então isso é para demonstrar a vocês justamente a questão que o Silvio mencionou. Em todos os segmentos nós estamos conseguindo uma força de recuperação de margens bastante importante.
importante. E essa força, na verdade, vai nos ajudar em algo mais que são as diluições de despesas administrativas e comerciais. Importante mencionar, no caso da despesa administrativa, que o patamar tem sido o mesmo. O Flávio mencionou logo no começo da apresentação que nós não precisávamos ter mantido aquela despesa. Mas lembra, nós estamos vindo com a mesma despesa há aproximadamente 5 anos. Então vocês notem aí 23 milhões. 23 milhões é o patamar do terceiro trimestre, sem exatamente expectativa de alterações para o quarto trimestre em relação às despesas administrativas. Então, isso é muito importante, é mais receita diluindo a mesma despesa. No caso da despesa comercial, é notório o fato de que estamos mudando de patamar. Mudando de patamar em volume de lançamento significa um investimento adicional que no comparativo com o ano passado ele fica prejudicado, mas é investimento adicional em plantão de vendas. Então, por exemplo, quando eu olho para o terceiro TRI, eu vou notar uma presença muito forte da despesa comercial do Parque da Cidade. Então, quando eu percebo aqui aproximadamente 17 milhões de despesa, 5 milhões, por exemplo, vem do Parque da Cidade. No entanto, vem também despesas de empreendimentos que nós ainda vamos lançar. A Santo Amaro, por exemplo, é um empreendimento representativo. Essas despesas já começaram. Só que, ao mesmo tempo, será utilizada a infraestrutura que tinha lá da loja da Central Zona Sul de Vendas. Então, há sim uma diluição, e essa diluição ela está representada nesse ratio que a gente fez em cima do gráfico, demonstrando que no trimestre são 5% de despesas comerciais sobre vendas. Este é o patamar que a gente tem vivido, é um pouco de projeção deste patamar apenas para indicar que, para quem faz essas contas, a despesa administrativa sofrerá uma diluição ao longo do tempo, a despesa comercial é um patamar adequado ou aceitável, esse que nós estamos demonstrando por enquanto. No próximo slide, o slide da página 12, vai nos falar do desempenho financeiro, especificamente do resultado financeiro. O resultado financeiro aqui de 23 milhões de reais no terceiro trimestre, um resultado financeiro já impactado pelo aspecto do controle da inflação que nós temos vivido ao longo aí dos últimos de 12 a 18 meses, um controle muito mais intenso, uma redução bastante significativa. Quero lembrar a vocês que o IGP o IGP de 12 meses, ele está pouco superior a 3%. O INCC de 12 meses está pouco superior a 3% também. Só que o que impacta o nosso resultado do terceiro TRI, o IGP foi da ordem de 1%, comparado com o IGP anterior, que já tinha sido muito mais no segundo trimestre, da ordem de 3%. Para o quarto TRI também é esperado uma redução de 1 para aproximadamente 0,5, 0,6%. Então, há o benefício do controle inflacionário, então fica relevante para nós a taxa de juros que a gente vem cobrando dentro dessa carteira de alienação fiduciária. A contribuição disso foi de 23 milhões de reais no trimestre. A equivalência patrimonial, senhores, é uma mudança significativa até em relação a qual foi o impacto do lucro líquido no terceiro trimestre de 2019. Então aqui nós tivemos menos contribuição de resultado de equivalência, por um lado porque acabamos alterando tanto o posicionamento do pátrio de equivalência para consolidado, mas não somente esse. Por exemplo, o Bussocaba também, empreendimento que nós só temos estoque. Este também é um empreendimento que nós compramos 100%, estamos com 100% da participação, deixamos de consolidá-lo. Não somente isso, o Reserva JB, empreendimento da nossa SPE Phaser, é uma SPE controlada em conjunto. O Reserva JB foi um empreendimento onde as despesas comerciais para lançamento dele no quarto trimestre foram em larga escala, foram realizadas no terceiro TRI. Só para vocês terem uma ideia, isso deu aproximadamente 4 milhões de reais. 4 milhões de reais deduziu-se do lucro da equivalência patrimonial, portanto, você tem um pouco menos de resultado justamente nesse período de lançamentos de empreendimentos em equivalência, onde o Silvio mencionou que agora para o quarto TRI também deve vir uma segunda fase do Reserva JB.
Finalmente, lucro líquido. Lucro líquido fecha em 61 milhões de reais, uma margem líquida de 33%. Eu acho que o importante de mencionar na margem líquida especificamente é que a maior parte dos empreendimentos que nós temos com receita significativa está girando acima de 30% de margem líquida. Isso é muito importante. Quer dizer, não obstante ao fato de termos margem bruta acima de 40%, o que nós estamos encontrando também é uma margem líquida acima de 30%. Significa que nos empreendimentos o consumo de despesas em cima do empreendimento também está bastante contido. O crescimento do lucro líquido é inevitável, porque há um crescimento de margem. Esse crescimento de margem está reportado no gráfico da direita, embaixo, que é o resultado a apropriar. Resultado a apropriar está atingindo 46%. Vocês devem se lembrar, quem nos acompanha há mais tempo, é uma margem a apropriar que era o padrão da margem apropriada da EZTEC nos anos de 2010 até aproximadamente 2015. Estamos conseguindo retornar a esse patamar, e isso tem muito a ver com os terrenos que compramos ao longo do período de crise que vivemos. São terrenos que hoje estão sendo lançados, hoje estão sendo aproveitados para gerar este patamar de margem. Eu gostaria de me movimentar para a página de número 13, apenas para fazer um comentário da alienação fiduciária, que é aquilo que está gerando os nossos resultados. Neste caso, neste trimestre, nesse terceiro trimestre, 1/3 do nosso resultado veio em larga escala da nossa carteira de alienação fiduciária. Nós fechamos os 9 meses de 2019 com 534 milhões. Esses 534 milhões representam aproximadamente 2.000 unidades, e a força dessa alienação fiduciária, na minha opinião, pode ser observada através da quantidade de unidades retomadas, que foram apenas 7. E é um número tão baixo num universo de 2.000 unidades que demonstra o quanto a inadimplência está controlada nessa carteira. Obviamente que nós temos tido um volume de quitação significativo, um volume de quitação e transferência para bancos de certa forma significativo, mas a nossa geração durante o ano ainda é maior que o volume de quitação. Então, bastante importante lembrá-los desse fator. Só para se ter uma ideia, em quitação de unidades, foram 285 unidades contra 339 novas unidades geradas por alienação fiduciária para nós, indicando uma força no resultado financeiro para os próximos trimestres. Eu gostaria de passar para os últimos 2 slides antes das considerações finais de Silvio e Flávio, e perguntas, obviamente. No slide da página 14, a gente fala só aqui para lembrar um pouco do nosso balanço, como ele está constituído nesse momento. Nós estamos fechando o nosso terceiro trimestre de 2019 com mais de 3,6 bi de patrimônio líquido, com um total de passivos de apenas 406 milhões. O grosso da nossa formação de ativos está na casa de 1,4 bi. É caixa da companhia. Quero lembrar a vocês que desse caixa da companhia, cerca de pouco menos de 200 milhões é caixa de afetação, é caixa de empreendimentos que estão em construção, estão lançados ou em construção. Então, nós temos aí um universo de quase 1,2 bi que são destinados, e esse é o nosso propósito, a novos investimentos, novas aquisições de terrenos para o nosso crescimento e a nossa manutenção dos próximos anos. No entanto, o restante dos nossos ativos são ativos de excelente qualidade. Vocês notem, são 573 milhões de recebíveis performados, isso é 16% do nosso patrimônio, 16% do nosso patrimônio rendendo a IGP mais 10, pelo menos. Estoque pronto é 10% do nosso patrimônio rendendo, né? Vamos lembrar que o nosso estoque pronto está sendo vendido a mais de 40% de margem bruta. Então, quer dizer, o que ele produz do ponto de vista de resultado para a companhia é significativo. O estoque em construção é 7% do PL, ou seja, é importante mencionar que tudo que nós lançamos, na verdade, no final, ainda está menor do que o total de estoque pronto em custo na contabilidade. Isso demonstra a força desse momento que nós estamos vivendo.
E o mais importante de tudo, o Land Bank, esse Land Bank de aproximadamente 5,8 bi, um Land Bank que representa hoje 21% do PL e deve representar mais perto de 40% do PL ao longo dos próximos trimestres. Esse é o fechamento, apenas para lembrar a vocês, no slide da página 15, que é uma companhia que está conseguindo, ao longo do tempo, aqui vem um gráfico nessa página 15, do comportamento das ações da companhia ao longo destes 12 anos de capital aberto, ela está conseguindo, como performance, se manter muito acima de CDI e Bovespa, mas ela se manteve com basicamente 2 ou 3 coisas que são extremamente importantes e relevantes. A primeira delas, obviamente, o volume de lucro líquido reportado nos últimos anos. Nós temos mais de 3,5 bi de lucro líquido ao longo do tempo. Nós temos 1,5 bi de dividendos distribuídos e, ao longo do tempo, 36% de bonificação em ações. Quer dizer, isso também não é pouco relevante, é aquilo que está, inclusive, nos auxiliando do ponto de vista prático no nosso trading diário de ações que tem, principalmente também depois do follow-on, depois da bonificação de abril e depois do follow-on, com um incremento bastante significativo, um incremento que nos coloca mais perto de companhias de grande liquidez no mercado, mesmo tendo um free float abaixo de 50%. Então, assim, com essas considerações, eu gostaria de voltar a palavra para o Silvio antes de liberar as nossas perguntas. Senhores, Silvio, por favor. Olha, assim, eu acho assim, o nosso desempenho operacional aí e contábil já mostra o que nós estamos conseguindo fazer, né? Então, tudo aquilo que a gente tinha programado de fazer e investido para acontecer, está acontecendo. Aí nós conseguimos aí fazer esse follow-on e pegar aí na faixa de 950 milhões, mais ou menos. E nós estamos muito empenhados em comprar terrenos. Eu acho que agora o grande drive, não vou falar o desafio, mas é um desafio que está sendo vencido pela companhia, é a gente conseguir investir esse dinheiro de forma adequada, rentável e segura. Só para vocês terem uma ideia, como posterior ao fechamento do balanço aí, do trimestre passado, nós já adquirimos ou opcionamos, com cláusula resolutiva, mais de 800 milhões de reais de VGV. Então, já estamos alocando uma parte do dinheiro. Nós temos um pipeline importante de aquisições que vai acontecer até o final do ano. Eu tenho a convicção que pelo menos mais um bi e pouco, nós colocamos aí dentro do pipeline até o final do ano. Então, nós vamos ter aí, somando com esses 800 milhões, alguma coisa próxima a 1,5 bi de VGV adquirido aí ao longo do 4º trimestre, né? Que é um objetivo ousado, mas eu acho que a gente vai conseguir cumprir. Então, só para também ter em mente, a posição, nós temos uma posição privilegiada em termos de reputação e agora de caixa. Então, isso tem chamado a atenção dos players que têm coisas para oferecer, que têm ativos, terrenos, etc., negócio, e a gente tem tido a oportunidade de examinar praticamente todos os negócios que vão à venda em São Paulo. Eles têm levado para a gente tem uma equipe muito boa de análise disso, a gente consegue analisar, destrinchar isso rapidamente na parte jurídica, na parte urbanística, na parte ambiental, nós temos agilidade com isso tudo. E isso permite para a gente escolher, você alinhar, por exemplo, 10 projetos, eu não preciso comprar os 10, eu escolho os 2 melhores, os 2 que dão mais rentabilidade e que têm mais segurança para comprar. Então, essa vantagem, eu acho que nós estamos conseguindo usufruir dela muito bem, nós vamos conseguir montar esse land bank que a gente se propôs, aí ao longo dos próximos 6 meses, mas já uma parte boa dentro deste trimestre, conforme a gente tinha imaginado, rentável e seguro. Dito isso, eu queria falar o seguinte, por exemplo, esse avanço, você vê, nós estamos cumprindo o guidance agora, vamos conseguir cumprir esse guidance, já vamos arrancar o ano com 400 milhões, o que é
de um produto extraordinário e nós temos muita coisa no pipeline. Nós estamos muito bem preparados para cumprir o guidance de novo do ano que vem. Assim que a gente der ele vai ser maior que o desse ano. Isso eu posso garantir para vocês. Então, isso com uma segurança administrativa operacional muito grande. Então, nós temos uma equipe de vendas muito bem focada, nós estamos conseguindo, vamos falar, administrar as vendas de forma adequada, nós estamos conseguindo fazer os investimentos em propaganda em números adequados, então a gente tem uma despesa em mídia, em geral, na casa de 3 e pouquinhos por cento do VGV, a gente tem conseguido manter isso dentro da caixinha, nós temos conseguido as velocidades de venda que a gente pretende dentro do que está programado, nós temos uma ordenação dos lançamentos, de forma a ter tudo isso, agora focamos nesse, depois focamos no outro, conseguimos manter a equipe de venda atuando no estoque. Tem uma série de desafios que estão sendo vencidos, porque nós nunca estivemos tão bem preparados no aspecto técnico-administrativo que nós temos hoje, de entrosamento geral da companhia. Então, como o Emílio falou, é fruto do DNA que nós seguramos, agora nós estamos colhendo ele. Então, a gente passar essa companhia para um novo patamar, onde a gente vai chegar aí em faturamentos, reconhecimento de receita da casa de 3 bi por ano, nós estamos plenamente preparados para isso. Isso vai demorar aí um tempo para atingir os 3 bi, mas esse é o plano da empresa, e dentro do cronograma, nós temos pessoal, temos dinheiro, temos capacidade, temos tudo para fazer isso. Então, em se mantendo o mercado positivo como está, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desempenhar isso. Acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente, para o Flávio. Bom, assim, depois do Silvio dar esses destaques da empresa, uma coisa que eu gostaria era de contextualizar o ambiente de negócio que a gente vive. A gente falou aqui muito em boom imobiliário. Sabe, uma palavra que eu acho que talvez ficasse melhor é um alto crescimento sustentável. Ele é um pouco mais, ele é mais perene como do que no passado, porque quando a taxa de juros vem para baixo, então não quer dizer que é um negócio que vai para frente e jogar a gente numa posição, né, de super oferta em todos os produtos da maneira que aconteceu no passado. Então, eu acredito que por conta das macro medidas que o governo tem tomado e por conta das taxas de juros, eu acredito que esse crescimento vai poder se permanecer por grande período. Pode, eventualmente, haver alguma sobreoferta pontual em alguns setores. E lembrando, como nós atuamos na cadeia toda, que vem desde o Minha Casa Minha Vida até o corporativo, a gente vai poder aproveitar todas as oportunidades então, a minha mensagem é: nós estamos num ambiente mais perene, esse crescimento que a gente está tendo aqui agora, além de das condições da empresa, nós estamos ocupando espaço entre nós, que os nossos pares deixaram disponível para nós estamos aqui ocupando esse espaço, e o mercado tem uma sustentabilidade muito superior do que a gente vê no passado. Essa é a visão que eu tenho, que eu queria passar para vocês. Estamos abertos para perguntas. Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado, senhores. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *1. A nossa primeira pergunta vem de Igor Altero, do Santander. Por favor, Igor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tenho 2 perguntas, obrigado pelo call. Pensando num cenário mais forte aí, para o segmento de média e alta renda e a companhia crescendo mais a operação, qual que seriam os principais gargalos que vocês enxergam? Está mais do lado comercial, está mais do lado da compra de terrenos? Essa é a primeira pergunta e depois eu volto com a segunda. Obrigado. Olha, assim, Igor, o que eu vou falar pode parecer um pouco de descuido, mas não é. Eu acho que a gente não tem gargalo.
Eu acho que a gente tem uma série de desafios, todo lugar é um desafio, mas não é um gargalo. Então, nós temos um desafio de comprar terrenos, mas nós estamos preparados para isso. E estamos fazendo isso com competência e velocidade. Nós temos um desafio de fazer a venda, mas nós também estamos conseguindo desempenhar muito bem em vendas. Nós temos o desafio de administrar esse cliente, de prover crédito, de repassar apartamento, de tudo. Então, e de construir também. Tem uma série de desafios, mas como eu falei para você, o fato da gente ter mantido a nossa equipe toda montada, e ela se aperfeiçoou. Eles fizeram um curso fora, eles fizeram pós-graduação. Estou falando assim, uma coisa muito presente. Então, a nossa equipe ela é muito bem preparada. Então, nós não temos um gargalo, nós temos pequenos desafios, mas nada que não esteja sendo muito bem desempenhado. Eu acho que o nosso quesito é assim, se o mercado for bem, se manter bem as premissas econômicas, nós temos um plano muito bem traçado e nós vamos conseguir executar ele com segurança. Tá ótimo, obrigado. Tá bem claro. E a segunda pergunta é para entender um pouco da leitura de vocês com relação à dinâmica em relação à carteira própria de vocês, né, e a participação dos bancos em um cenário de juros bem mais baixo, aí, né, como que vocês enxergam? Olha, o cenário de juros mais baixo é muito positivo para o mercado como um todo, porque você imagina, a pessoa tem lá o dinheiro dela aplicado, estão falando que vai estar 4,5% no final do ano, rendendo 4%, ele vai pegar e vai usar o dinheiro dele para comprar um apartamento. Esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo que vem é assim, o fato dos juros cair do financiamento, conforme cai o CDI, os juros do financiamento bancário eles estão encostando, estão em 6, 6,5%, como é que está? Já está na PJ abaixo de 7. Na PJ abaixo de 7 para a pessoa física? Na casa de 7. Na casa de 7. Você vê, quando os juros veio, ele veio desde 9,5, viu? Baixando até 7, cada um ponto, é muita gente que se enquadra, é números absurdos, né? Então o cara realmente aqui, ele está podendo comprar um apartamento, por exemplo, em Guarulhos, dar um sinal para a gente, uma entrada de 10%, financiar os 90% no banco, e ele está pagando já como prestação o valor do aluguel. Quero lembrar, a gente recebe o valor inteiro à vista, e ele vai pagar uma prestação do tamanho do aluguel. Então, a gente espera uma velocidade, um aumento muito grande na velocidade de venda do pronto, a ponto de acabar o estoque pronto. Essa é a visão da companhia. Baixando um pouco mais esses juros, não vai ter mais estoque pronto e o cara vai acabar comprando o lançamento, que ele já está comprando com mais vontade. Então, é um cenário muito positivo. Se você também não entendi direito, mas se você perguntou da nossa carteira de alienação, é assim, a gente não deve alterar de forma importante a nossa taxa de captação disso. Nós estamos trabalhando hoje com 10% mais o IGPM, é a taxa que a gente está trabalhando, a gente não deve alterar ela. Ela vai ter uma aderência ainda, a gente percebe, pela experiência que a gente tem, que ela vai ter uma aderência, ela não deve diminuir abruptamente, eu até acredito que ela nem vai diminuir. Se for para eu falar a verdade, eu acredito que nem vai diminuir, porque como os volumes de venda estão aumentando, vamos falar, mesmo que a adesão seja menor, o número absoluto lá de 550, 600 milhões que nós temos, ele deve, na minha percepção, ele deve se manter. Ele não deve aumentar, mas ele deve se manter, porque a adesão vai ser menor, mas os volumes são maiores, então ele acaba ficando estacionado nisso. Então, acho que é mais ou menos, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso. Não, está bem claro. E só se puder fazer um follow-up, a questão de pensar em securitizar a carteira de recebíveis, pode fazer sentido? Fora de questão, por enquanto. Não está em análise isso, não, por enquanto. Eu acho que a gente tem outras formas. Se a gente precisar pegar... É que a carteira de recebíveis ela é uma segurança, é que nem se você tivesse lá um monte de barra de ouro dentro do cofre guardado para aquilo que você precisar, e ela rende muito bem. Então, faz mais sentido para a gente, num caso da gente eventualmente tomar um empréstimo e usar a nossa carteira de alienação como garantia para isso, ficar esse dinheiro, pelo menos, acho que a gente não precisa dar garantia, mas como um seguro para a gente pagar esse empréstimo, do que entregar uma carteira que rende aí na faixa de 11%, 12%, 13% ao ano. Não tem muito sentido. Acho que é isso. Nós vamos ficar com a carteira. Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de João Bosco Oliveira, Baster.com. Por favor, senhor João Bosco, pode continuar. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de falar do estoque de pronto da EZTEC, junto com o pipeline de entrega de vocês, que está bem longo o pipeline de entrega. Então, ele vai deixar o bottom line num delay aí de 2, 3 trimestres para refletir a execução da companhia no bottom line. Tudo bem, isso faz parte do case. Eu gostaria de entender se esse estoque de pronto baixo que vocês vão ter vai atrapalhar o comercial da empresa e se isso vai levar a uma compra de um pipeline mais avançado de outras empresas concorrentes. Obrigado. Olha, João, deixa eu falar uma coisa. Qualquer negócio imobiliário lucrativo, ele está dentro do range da empresa. Então, se você me perguntar se eu já estudei, se nós estamos estudando alguma coisa no sentido do que você falou, sim, já estudamos e sim, estamos estudando. O que não quer dizer que a gente vai fazer. Então, nós somos oportunistas. Se aparecer um prédio residencial, onde a gente entende que não tem um risco para a gente puder comprar ele mais barato e vender ele mais caro, você vai ver a gente fazer isso. Então, primeiro, disso não tem dúvida. Depois é assim, nós não vamos ter falta de mercadoria. Lançando esses 2 bi que nós estamos lançando esse ano, que nós vamos completar esse ano, e vindo com o pipeline do ano que vem, nós vamos ter bastante mercadoria. O que vai acontecer naturalmente é que o pronto vai diminuir muito por causa dessa história da taxa de juros, porque o cara vai pagar a prestação igual do aluguel, e nós vamos ter estoque mais em construção, nós não temos um pipeline forte de entrega para já, então nós vamos ter um estoque razoável de imóveis em construção. Eu acredito que mesmo que grande, você sabe que uma estratégia assim, o mercado ele é de preço ascendente. Então acho que ninguém mais tem dúvida disso, o consumidor não tem dúvida, e nós não temos dúvida. Então essa estratégia de você lançar e vender tudo no começo, ela pode, aos poucos, ir se alterando. A gente pode botar preços onde a gente atinge 50%, 60% de vendas e vamos vender o resto um pouco mais devagar, ganhando preço. Tudo tem uma forma de regular e tem uma estratégia para você fazer o maior rendimento. Agora, eu vou voltar assim para vocês. Nós temos uma empresa de vendas muito forte. E ela ajuda, quando a gente fala em precificação de mercadoria, então se eu estivesse trabalhando em outra empresa, onde eu não tivesse a Tec Vendas, eu ia ter que botar um preço menor para vender. Se eu estivesse trabalhando em uma outra empresa que não tivesse o nome, a reputação, a confiança de que gosta da EZTEC com os clientes, eu tinha que botar um preço menor para vender. Se a gente não tivesse ganhado o prêmio de melhor empresa, que tem do Reclame Aqui, então nós fomos a melhor empresa do Reclame Aqui, mas bem avaliada. Isso tudo ajuda a gente. Então, não acho que nós vamos ter falta de mercadoria, mas você vai ver declinar muito fortemente o estoque de pronto, porque ele vai ser vendido e porque nós não vamos, a curto prazo, estar entrando com grandes entregas. Acho que é isso. Bem, obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom dia. Obrigado. Bom dia para você. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Bices, Pruma Capital. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. São 2 perguntas, na realidade. Quanto ao segmento corporativo, eu queria entender só o que vocês estão vendo de rentabilidade para esse segmento, especificamente sobre a Star Towers, que vocês imaginam de TIR para esse projeto, e sobre o direito de preferência para a aquisição da torre da IBM. E já a segunda pergunta, se me permite, é sobre a margem bruta. A margem bruta de vocês está bem alta. Imagino que agora, com a retomada do setor, as compras de terrenos comecem a ficar mais competitivas. Como vocês imaginam essa margem bruta se estabilizando? Vitor, então eu vou começar, porque aí depois eu passo para o Flávio e para o Silvio. Olha só, eu vou começar pela margem bruta de terrenos. É assim, acho que a primeira coisa importante é lembrar você que nós temos mais de 5 bi
de terrenos comprados ao longo dos últimos anos. E esses terrenos eles estão comprados em margens que hoje já começam a ficar apreciadas em relação ao passado. Esse é o motivo pela qual você já vê a nossa margem dando esse incremento para 47% no terceiro TRI. Isso significa lançamentos novos em terrenos comprados ao longo dos últimos 5 anos estão ganhando este prêmio de margem. Então isso é muito importante. Esse volume de banco de terrenos nos sustenta ao longo dos próximos 2 anos. Então o que você vai ver dentro de resultados de 2019, 2020 e 2021 é o reconhecimento de receita e margem de todo esse land bank que já está adquirido. Então a gente está com muita expectativa otimista de que as margens elas estão num novo patamar. Isso é muito importante. No entanto, quando você compra o terreno, e esse foi o objetivo do follow-on, comprar o terreno hoje para sofrer menos o impacto de incremento de custo de terreno ao longo do tempo. Então nós estamos buscando nos proteger, esse foi o foco do follow-on, adquirindo terrenos que vão ser usados a partir de 2021, a partir de 2022. Então, é óbvio, se você está comprando hoje, tem toda essa dinâmica de preço que o Silvio mencionou, então preço ascendente vai significar mais cedo ou mais tarde que os novos terrenos terão margens semelhantes aos terrenos que nós estamos lançando hoje. Essa é a nossa expectativa. Eu só quero reforçar que assim, esses 800 milhões que nós compramos aí de VGV depois do fechamento do balanço do trimestre passado, ele foi comprado na mesma margem. Então, assim, a tendência, inclusive porque vai ter um incremento de preço, é a gente manter a margem histórica nossa inalterada. É para isso que nós estamos trabalhando. E mais uma coisa só, na questão do segmento corporativo, o valor da TIR e retorno disso daí, ele está ligado a duas coisas, ao valor do aluguel que você tem no imóvel e o valor do CDI. Com o CDI caindo, já estaria apreciando de maneira muito forte o valor do metro quadrado do corporativo. E ainda mais a gente tem certeza, e a gente está vendo que mesmo aqui onde está o Ster Tower, tem uma projeção de apreciação também no valor do aluguel. Então, vai haver apreciação do valor do aluguel, vai haver, tem a taxa de juros caindo, então o valor do metro quadrado da TIR do Ster Tower, eu não sei onde chegar. Eu sei que está batendo no teto e parece que vai continuar subindo, está furando o teto. E assim, só para deixar claro, né? Não, o aspecto do Ster Tower é assim, o objetivo da companhia é uma margem líquida na venda de 50%. Então, esse é o objetivo que nós estamos trabalhando. Eu não tenho a tira aqui de cabeça, mas o nosso objetivo, por exemplo, se a gente vender por 1 bilhão, é ter 500 milhões de reais de lucro. Esse é o objetivo que nós estamos trabalhando e que a gente acredita muito. Direito de preferência da IBM. Então, o direito de preferência da IBM, nós ainda estamos conversando. Acho que talvez aí para o próximo trimestre, para o primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem alguma posição. Não é uma coisa rápida. Vou lembrar que o nosso direito de preferência é por 10 anos. Né? Então, é uma negociação lenta, é uma empresa multinacional gigante que tem os problemas lá de velocidade deles. Né? Mas pode ser que no próximo trimestre, no primeiro semestre do ano que vem, a gente tenha uma novidade. Acho que é isso. Ok, muito obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar *1. Eu queria endereçar só uma pergunta do Alexandre da CI4 Capital, que ele pergunta a respeito do ROI da companhia e da margem líquida da companhia nesse crescimento. Ele fala o seguinte, eu queria entender um pouco, nós estamos com uma margem líquida, já alcançamos 35%, ele pergunta o seguinte, sendo uma empresa maior e diversificada, dentro da cidade de São Paulo, essa rentabilidade tem espaço para crescer e aonde pode chegar o ROI para daqui 3 anos? Eu vou começar e depois vou passar a palavra para o Silvio e para o Flávio. É o seguinte, bom, é muito importante lembrar aqui, Alexandre, que nós
viemos de 3 a 4 anos de bastante investimentos na